Fala aí, seus nerds mais inteligentes do planeta, tá? Eu posso estar te chamando de nerds nos últimos vídeos aqui, tá? Porque se você chegou nesse ponto aqui dessa playlist, você... primeiro, assim, eu só tenho duas palavras pra te falar, o meme. Parabéns. Mas é de verdade mesmo, era brincadeira, mas de verdade. Parabéns, porque muita gente abandonou. Se você olhar o primeiro vídeo dessa playlist e olhar essa playlist agora, você vai ver a diferença na quantidade de views aqui desse conteúdo, beleza? Então, como prova do meu agradecimento a você também por ter seguido esses vídeos até aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar uma colher de chá aqui nesse vídeo e vamos falar de um negócio um pouco mais simples, mas que vai resolver o seu problema, que é Typed Dict, ou dicionário tipado aqui no Python, tá? É meio complicado de falar Typed Dict, né? Ficar falando isso toda hora, então eu vou falar dicionário tipado, né? Pra gente falar em português mesmo aqui. E aí, dicionários sem tipagem, nunca mais. Por que eu tô falando isso aqui? Porque quando a gente faz a tipagem de dicionário no Python, geralmente a gente começou fazendo dict, que a gente importava de typing. Eu acho que isso tá até aqui ainda, se a gente tentasse importar de typing. Dict, vai ter lá, ó, dict. Realmente existe lá, só que a gente não usa isso mais porque a gente tá numa versão mais alta do Python, né? Mas a gente começou fazendo a tipagem do Python com dict, depois a gente mudou para o dict, né, normal da linguagem, que é esse que a gente já viu em aulas anteriores, né, que é o dict mesmo do Python. Eu acabei apagando o negócio ali, isso aqui que eu queria fazer. A gente depois veio tipar com isso aqui, só que essas duas coisas sempre tiveram um problema, que é, quanto mais restrito você tentar deixar isso aqui, mais aberto o seu tipo fica, né? Mais possibilidades de tipagem você cria. Vou te dar um exemplo aqui de um problema que o Typed Dict aqui, ou dicionário tipado, resolve. Porque o que acontece? Se eu tento tipar um dicionário com a chave sendo um exemplo só para você, e aí você já vai conseguir tirar a quantidade de possibilidades que eu vou colocando cada vez que eu vou fazendo isso aqui. Então aqui no caso, se eu tentar tipar um dicionário com a chave sendo A ou B, só lembrando isso aqui é um union, né? Então A ou B, e aí o valor sendo C ou D, aí aqui o dicionário não importa o valor. O que a gente fez aqui foi basicamente gerar um plano cartesiano aqui, um produto cartesiano aqui no caso, né? Então no final das contas, o que a gente vai ter 4 possibilidades com esses dois tipos de valores. E quanto mais eu aumentar isso aqui, mais possibilidades de valores eu vou tendo, né? Porque é um produto cartesiano. Então se eu tivesse 3 chaves aqui, eu faria 3 vezes a quantidade de tipos que eu tenho do lado de cá, e aí eu teria essa quantidade. Nesse caso aqui eu tenho 2 chaves e 2 valores, então eu tenho 4 possibilidades. Então A igual a C, né? Eu tô falando só de tipagem aqui pra você entender. Então A poderia ser do tipo C e A também poderia ser do tipo D. B poderia ser do tipo C e B também poderia ser do tipo D. Viu as possibilidades aqui que eu gerei, né? Então você pode perceber que quanto mais chaves ou valores ou com unions a gente colocar lá, porque essa é a forma que a gente colocaria mais valores ali, né? Com union, a gente geraria mais combinações possíveis. Então a gente achando que a gente está restringindo, a gente está gerando cada vez mais possibilidade. Acaba restringindo um pouco, pensando aqui, dá para utilizar isso aqui quando você precisar disso, mas não é igual o caso do callable, né? Se você estiver forçando o callable para você forçar um nome, um argumento nomeado ali, né? Um keyword only argument, você não consegue fazer isso com o callable. É a mesma ideia aqui para o dict. Então qual foi a solução? A solução que a gente tem para resolver vai ser o Typed Dict, ou dicionário tipado. Nesse caso aqui, a gente cria uma classe, herda de Typed Dict, e aí a gente pode pôr a chave que a gente quiser com o valor que a gente quiser. Exatamente como a gente faz, por exemplo, em data class, ou como a gente faz com um tipo nosso qualquer, a gente consegue fazer com dicionário. A única diferença aqui é que isso pode ser meio confuso, porque quando eu uso Typed Dict, eu vou criar uma classe, um nome para essa classe e vou herdar de Typed Dict. Isso dá a impressão que eu estou gerando uma classe. Eu não estou gerando uma classe nesse caso específico. Eu estou gerando um tipo que só vai funcionar na tipagem para o type checker e ele vai, no final das contas, ser um dicionário normal, ok? A única diferença é que o seu dicionário ele é mais restrito e o type checker consegue checar as tipagens dele aqui. Então, nesse caso aqui, como é que a gente faz, tá? Deixa primeiro aqui eu te falar sobre as coisas que a gente pode utilizar com o Typed Dict, tá? E aí a gente passa a ver essas coisas aqui. A primeira coisa é o seguinte, o Typed Dict, ele tem uma opção que você pode utilizar, que é a total. A total é um booleano, ou seja, true ou false, que significa que todas as chaves devem ou não estar presentes no seu dicionário,
nesse caso? Ele vem por padrão como true. Então, todas as chaves, quando você tipa um dicionário, devem estar presentes, tá? Eu tô te falando disso aqui, porque o que acontece? Se você vier e desativar isso aqui, você pode ter um dicionário parcial. Então, tipo, eu tenho determinadas chaves nesse momento, mas esse dicionário pode ter mais ou menos chaves do que eu tô falando aqui, ok? Então, esse total faz isso aqui. Agora, isso aqui, isso também influencia outras coisas, porque isso aqui, o total, também influencia se eu vou precisar colocar chaves como requeridas. Aí eu teria que utilizar o genérico ali, required, com o tipo da chave, né? Então, se eu tiver um dicionário com total true, que é o padrão que já vem, né? Se eu não desativei nada, eu não preciso utilizar required. Mas se eu colocar o total como false, quer dizer que o meu dicionário vai ser tipado parcialmente, nesse caso específico, eu vou querer em algum momento utilizar required para falar essa chave aqui precisa existir, tá? E aí, o contrário disso aqui é também para uso com isso aqui, né, no caso. Então, eu tenho também not required. Então, essa chave específica não é requerida. Isso já vai poder ser usado com o total como true. Porque nesse caso, eu quero criar um dicionário, mas tipo, sei lá, uma determinada chave ou outra, quantas chaves você quiser, essas não são requeridas, no caso. Aí eu colocaria not required. Isso aqui pode ser um pouquinho confuso, porque not required não é igual a opcional, tá? Nesse caso aqui, a chave mesmo, pode existir ou não. E aí, se ela existir, ela tem que ter o tipo T que vai estar ali dentro do required. Mas se eu quisesse uma chave que deve existir, e ela pode ter o valor known ou o tipo que eu passar, isso é chamado de opcional, beleza? Então, toda vez que você vê um tipo ou o pipe, né, o union com known, você tá falando de um opcional, basicamente, tá? Então, nesse caso, o opcional significa que a chave deve existir, no caso, se tiver ali com total true, mas que ela pode ter o valor known também, além do tipo que você escolher. Isso aqui também é muito utilizado, por exemplo, quando você define uma função, né, um callable ou um callback protocol, que a gente viu na aula anterior, você define lá a função, e aí quando você quer que um parâmetro possa existir ou não, você faz o union do tipo que você quer, mais o pipe known igual a known. E aí você inicia o valor dela com valor known para permitir opcional. Então essa chave pode ou não ser enviada. Ok, read only. A chave não deve ser alterada. Esse aqui é o mais simples possível, né? Então você tá vendo que como eu te falei, é uma colherzinha de chá aqui para você nessa aula, porque essa aula vai ser bem simples de você entender. Não tem nada de dificuldade aqui. E aí uma observação importante. Em runtime, quando a gente tipa o nosso dicionário com typed dict, a gente não tá fazendo nada em runtime. Então nada da tipagem faz checagem em runtime. É só para o type checker mesmo. Ok, então dito isso, vamos olhar como é que a gente cria um typed dict, tá? Aqui eu já importei tudo de typing, not required, read only, tudo que eu te falei ali, ó, required, typed dict, para eu já criar o meu dicionário aqui. E aí aqui embaixo eu criei um dicionário tentando colocar assim o máximo de coisa que eu consegui colocar aqui. Eu coloquei até aqui, tá vendo que já é padrão true? Eu coloquei como true só para ficar específico ali, né, para você conseguir ver isso aqui que eu tô fazendo, porque você poderia vir aqui e falar que isso aqui é false também, tá? Mas o true aqui não seria necessário, porque esse é o padrão. Então você não precisaria colocar isso aqui. Mas aqui, ó, eu tô criando um myDict aqui no caso, e eu tô herdando de typed dict e tem um total aqui como true. E aí você pode colocar o total como false e as chaves podem faltar, e aí o default é true. Nesse caso aqui, ó, como o meu ali tá total true, esse required tá sendo redundante aqui, mas eu coloquei novamente para você ver exemplos disso aqui. Então aqui eu tenho um ID, que é um inteiro, um name, que é requerido e é uma string, tá? Você poderia colocar outros tipos aqui dentro, tá? Poderia colocar um union também, e aí agora esse name vira opcional, né, no caso, mas aqui eu acho que dá para você entender isso. E-mail é requerido, também isso aqui é redundante, no caso ali, só seria útil se eu tivesse isso aqui como false, mas também foi um exemplo aqui. Então vou deixar ali como true pra gente. Esse outro aqui, not required, aqui já não é redundante, mas é um pouco confuso, conforme eu te falei. Por quê? Esse gender que eu coloquei aqui, essa chave pode nem existir aqui, tá? Então você tem que cuidar com isso. Mas o type checker vai te informar disso aqui, caso você tente fazer alguma coisa errada aqui. Como eu te mostrei na aula anterior, né? Se você faz a tipagem correta, eu te mostrei lá nos overloads, até brinquei com você, que se você faz a tipagem correta, o type checker vai te alertar daquela coisa errada que você tá fazendo ali. E aí, nesse caso aqui, eu queria colocar uma coisa dentro da outra para você ver como que isso funciona. Então, nesse caso, o que eu tenho? Uma chave que é required, então ela precisa existir, redundante, como eu te falei, não precisaria, mas eu coloquei aqui dentro também read only, eu não posso alterar esse birth aqui. E dentro do read only, ela é opcional. Então isso significa, se você for traduzir isso aqui, que essa chave
deve ser enviada quando eu criar esse dicionário. O valor dela pode ser known, se você não tiver um valor naquela hora, então você pode colocar um valor known, mas você também pode colocar um valor de uma string qualquer. E aí, depois de criada, ela não vai poder ser alterada. Simples assim. Então, várias coisas acontecendo aqui, né? E aí, aqui o uso. O uso é como? Nesse caso aqui, ó só falar um negócio aqui pra você, ó. Cuidado aí com a quinta série, beleza? Ó, você vai ler umas palavras meio estranhas aqui, que se você for pegar em inglês, fica muito esquisito isso aqui. Então, cuidado com a quinta série aí. Mas beleza, voltando aqui, o MyDict, aqui no caso, ele vai pegar esse tipo, e aí na hora que eu for definir o meu dicionário, qualquer coisa que eu fizer de errado, nesse caso aqui, o meu type checker vai informar. Então, ó, vou tirar name. Tirei, ó, o type checker já falou. Olha, name é requerido em MyDict. Voltando aqui o name, ele volta a funcionar, mas olha só aqui, ó, esse, como eu tava te falando, esse required, por ali em cima aqui, o total estar como true, esse required, ele é redundante, como eu tava te falando, então eu tirei aquele ali do name, ó, se eu tirar ele daqui, ele reclama do mesmo jeito, ó, nome é requerido em MyDict. Então voltando ali, lá em cima, lá na tipagem, tem hora que o meu mouse agarra dentro daquela janela ali, voltando aqui, ó, se eu colocar como false, agora já não é mais, tá vendo, ó? E aí, o que que acontece? Onde que acontece o problema? Ah, claro, vai acontecer também aqui, né, no caso. Se você vier aqui, eu tô no exemplo qual? Exemplo 31. Então, exemplo 31, aqui tá funcionando, beleza. Mas o que que pode acontecer aqui no caso, se você não estivesse tipando esse dicionário dessa forma? Se eu viesse aqui e tentasse pegar, por exemplo, name desse dicionário, olha lá, aí sim, ó, o PyWrite ali tá falando, eu não pude acessar o item name porque não é requerido no MyDict lá. Então, você pode ver um erro no runtime. E exatamente isso, ó, se eu executar o código, que error name, porque essa chave não existe lá. Mas a partir do momento que eu falo que esse aqui é total como true, aí eu erro na hora que eu tô montando. Ele vai falar, na hora que você tá montando, ele vai falar, faltando a chave aí, name aí pra você. Deixa eu voltar aqui como tava, porque eu fui só dar um exemplo aqui pra você. Então é basicamente isso. Se eu tentasse também alterar, por exemplo, o que é read only, então MyDict, ali no caso, pra o birth. E aí, ó, outra coisa também, acabei esquecendo de falar, só abrir aqui, ó, fica muito mais fácil trabalhar com dicionário, ó, porque eu só abrir aqui, ó lá, ó, posso escolher o que eu quiser ali, ó, que legal, né? Então isso aqui também é um benefício da tipagem. Não é só pra isso a tipagem, tá? Muita gente fala disso aqui, mas a tipagem não é pra isso, é pra você não errar aqui na hora que você tá escrevendo o código. Então ali, ó, eu tenho uma str ali, então seria uma data qualquer, né? Mas se eu tentar, eu nem vou pôr valor aqui, eu vou pôr qualquer coisa, porque é uma string, ó. Se eu tentar fazer isso aqui, o que que ele fala pra mim? Olha lá, ó, não pude fazer atribuição pra chave no typedIct, a chave birth. Ela é read-only no MyDict ali no caso. Então, basicamente isso. Eu não posso alterar esse valor. Novamente, essas coisas não fazem nada no runtime. Tô só te mostrando aqui, ó, mas se eu pegar aqui no caso, ó, e mostrar o birth ali, ó, e vier aqui, você vai ver que ele pegou aquele valor lá em cima, lá, o JJ maiúsculo lá, aquele texto estranho lá. Então ele pega aquele valor. Isso não faz nada no runtime, como eu te falei, porque se você confiar nisso aqui no runtime, vai dar problema, tá? E aí tem essa outra chave que eu coloquei, isso aqui a gente não vai precisar colocar. Tem essa outra chave que eu coloquei, que eu te falei que ela poderia deixar isso aqui um pouco confuso, porque eu utilizei not required com um typedIct com total true. Nesse caso aqui específico, o que acontece é que ela não é requerida. Então, apesar de eu ter falado que eu quero todas as chaves nesse dicionário, a chave gender eu especifiquei que ela não é requerida. Então, o que que acontece? Se eu pôr ou não pôr a chave, tanto faz. Mas olha só, ele vai ainda te alertar. Nesse caso aqui, pode ser que você esteja recebendo dados de uma API ou de algum lugar que o type checker não tá vendo. Aí ele vai confiar no tipo que você falou que aquela coisa tem, que é isso aqui, né, que a gente já viu antes. Então, nesse caso aqui específico, como ele tá vendo aqui o meu dicionário, ele consegue inferir isso aqui, ó. Se eu voltar e falar isso aqui, ó, ele já me fala, olha, essa chave aí não é requerida lá no seu dicionário. Aí você teria que fazer outra coisa, por exemplo, utilizar um get lá com o seu dicionário para não levantar uma exceção e aí colocar um valor padrão aqui, sei lá, uma string vazia. Nesse caso funcionaria, beleza? Então toma bastante cuidado com esse not required ali, porque aqui, ó, ele conseguiu enxergar a chave, viu que já sumiu o erro instantaneamente, mas se ele não tivesse vendo os valores aqui, aí eu teria um erro. Deixa eu ver se eu tenho mais coisas aqui para baixo. Ah, uma outra coisa que eu tava te falando é o seguinte, isso aqui pode ser muito confuso, porque como eu te falei lá no comecinho, a gente tá gerando uma classe. A gente está herdando de outra classe e fazendo como se fosse uma espécie de data class aqui, né? Mas não é. Porque o que acontece? Aqui eu estou criando um dicionário mesmo. E tem outra forma, tem outras duas formas de eu chamar isso aqui, tá? E de eu criar também. Tem outra forma de criar isso aqui. Mas tem essas duas formas de eu criar um dicionário. Eu crio o dicionário normal e falo que ele é desse tipo, mas eu também posso, se você preferir, utilizar esse tipo de chamada aqui, ó. Por exemplo, nesse caso em específico, isso aqui pode ser um pouco confuso, mas abaixo eu estou criando um dicionário. Não é uma
uma instância de classe. Não tem como acessar as chaves pelo ponto aqui. Se você precisa do ponto, talvez utilizar uma data class seria melhor nesse caso, tá? Aqui a gente tá falando de dicionário ainda. Então, nesse caso aqui, eu tô criando, ó, passando as chaves aqui como o keyword arguments e vai funcionar perfeitamente. Por exemplo, nesse caso aqui específico, ó, tô dando um print no ID aqui. Eu vou mudar o valor desse ID aqui, ó, pra, sei lá, um valor maior só pra gente ver lá, ó, no runtime. E aí tá lá o valor. E aí tá vendo que o nosso... Foi o birth. O birth aqui, ele veio, eu criei ele como none. Então, depois que eu criei ele, eu não tenho como alterar, né? Eu não tenho como falar my dict e falar que o meu birth, porque eu coloquei read only lá. Então, é igual a ABC. Nesse caso aqui específico, ele vai reclamar comigo que o birth é read only. Então, aquele caso ali, né, esse caso, quando eu faço um opcional, geralmente eu vou querer alterar ele depois. Então, eu não vou pôr read only no negócio, né? Mas isso aqui foi só um exemplo para você. E também é um exemplo que já tira alguma dúvida. Talvez você tenha pensado nisso aqui, já te tira essa dúvida aí. Ok, então, outra coisa também. Se eu estiver criando um dicionário que tem nomes inválidos nas chaves, como assim nomes inválidos? Se eu quiser, por exemplo, pôr um traço na chave, não tem como eu utilizar deste outro formato que a gente estava vendo aqui antes, né? Não tem como eu criar aqui uma chave que tem um traço. Não tem como eu usar aqui uma keyword do Python. Se eu fizer assim, por exemplo, ó, nesse caso, essa palavra aqui é uma keyword do Python. Então não posso utilizar essa palavra in. E aí também eu não conseguiria fazer, por exemplo, first-name, que fica errado a sintaxe ali. Então não dá para criar chaves inválidas aqui. Eu também, se eu fizer alguma coisa assim, ó, ABC, e tentar criar o valor, nesse caso aqui, ó, isso aqui pode gerar um transtorno, porque em classes costuma acontecer um negócio que é chamado de type mangling aqui, tá? Ninguém tá alertando nada aqui, mas isso aqui tem na documentação. Então se eu vier aqui tentar, por exemplo, definir, vamos ver se vai funcionar? Talvez funcione aqui, porque ninguém alertou de nada. Deixa eu salvar e tentar pegar o valor aqui, tá? Mas, ó, olhando aqui... Mas você não vai fazer isso aqui, tá? Porque isso aqui pode ser muito confuso. Deixa eu ver. Funciona perfeitamente isso aqui. Mas não faz isso aqui, porque esses nomes que a gente cria... Tá vendo aqui, ó, que a gente cria esses nomes assim, com 2 underlines no início, mas não tem 2 underlines no final, nesse caso. Esses nomes, acontece um negócio no Python que é chamado de name mangling. Esse name mangling aqui, ele basicamente faz essa coisa ser privada daquela classe. Então você não pode acessar isso fora da classe. Então ficaria meio confuso se você fizesse isso aqui desta forma. Beleza, então o que eu posso fazer para contornar esse problema das chaves inválidas? Nesse caso aqui, o que eu posso fazer é criar o dicionário de uma outra forma. Então aqui, ó, o niceDict aqui que eu tenho, cuidado com a quinta série aí. Ó, esse niceDict que eu tenho aqui, ele é tipo uma chamada, como se fosse uma classe. No primeiro argumento aqui eu passo o nome que eu tô colocando no meu dicionário, e no segundo argumento eu passo o nome das chaves com o tipo das chaves, da mesma forma que a gente viu antes, só que em formato de dicionário. E aí sim eu consigo passar essas chaves aqui com traço, ou in, por exemplo, que é uma keyword do Python, ou com name mangling aqui também. Dessa forma funciona perfeitamente, e aí aqui embaixo a mesmíssima ideia. Se eu lá for criar o meu dicionário, eu falo a tipagem dele, tudo ali vai funcionar exatamente da mesma forma, só que eu coloquei ali o in como não sendo requerido, né? Então, olha lá, o in é um booleano, então vou colocar false aqui, só para ter ali. E aí, ó, olhando aqui agora, ó, mesma coisa, voltando aqui, nesse caso específico, se eu executar, funciona normalmente. Então essa é a segunda forma que a gente tem de criar dicionários. Então a gente viu a primeira forma de criar, que é uma classe, e a primeira forma de usar a tipagem. Depois a gente viu a segunda forma de usar a classe, só que isso vai gerar um dicionário, então eu tentaria ficar com isso aqui para ser menos confuso. Mas a gente viu agora a segunda forma de criar um typedIct, e a gente voltou naquela outra forma também de utilizar, de criar esse typedIct aqui e tipar ele. Maravilha. Outra coisa que a gente pode fazer é subtipagem para fazer composição, mas assim como a gente viu lá no nosso protocolo, né? A gente viu como fazer composição de protocolo, e aqui a mesma coisa, com a diferença de que lá no protocolo eu preciso informar, onde eu for utilizar essas coisas, que o protocolo, se eu estiver compondo outro protocolo, preciso informar que aquele outro protocolo, ele herda de protocolo também, além das outras heranças. Então, nesse caso aqui específico, eu não preciso disso, ó. Eu criei aqui um colored, e aí ele tem um background e um foreground, então um fundo, e uma cor de fundo e uma cor de frente, geralmente foreground é o texto, né, a cor do texto. Então tem uma cor de fundo e a cor do texto, no caso, e eu criei um size aqui. Os dois são typedIcts, para tipar dicionários. E aí o que acontece é que nesse size eu tenho largura e altura. E aí se eu quiser criar um outro tipo que tenha tudo que tem no colored e tudo que tem no sized,
eu crio a outra classe que herda das duas ali. E aí esse tipo aqui agora tem background, foreground, width e height. E aí é só utilizar da mesmíssima forma que a gente viu anteriormente. Ó, por exemplo, se eu tirar aqui o width, ele já reclama comigo que tá faltando ali o width. Se eu voltar, ó, isso aqui, tirar, sei lá, uma outra coisa do outro tipo, ó, ele já reclama de novo que background é requerido aqui no meu retângulo. E aí aqui eu só tô dando um print ali, então bem simples também. Falei pra você que eu ia te dar uma colher de chá. Então tá ali a nossa tipagem feita, beleza? Agora eu quero te mostrar um negócio que eu gosto bastante no TypeScript, mas eu não vejo muita gente utilizar isso aqui no Python. E isso aqui é bastante poderoso quando você entende isso aqui, o jeito que isso aqui funciona, que é o Discriminated Union aqui. Quando você entende isso aqui, você consegue fazer umas tipagens onde você... O único problema que eu veria nisso aqui é que você sempre tem que afunilar o tipo, no caso. Porque quando você fala em Discriminated Union, você está fazendo um tipo que pode ter mais de um tipo. Então é um union, mas esse union, ele tem uma tag dentro dele. Você vai entender aqui na hora que eu te mostrar. Mas esse union tem uma tagzinha dentro dele que marca que se aquela tag estiver ativa, nesse caso específico, aquele typedict é daquele tipo. Se aquela tag for de outro valor, aquele dicionário é de outro tipo. Deixa eu te mostrar aqui que fica mais fácil de te explicar. Pensa, por exemplo, aqui, ó, em uma response de servidor, tá? Quando você faz uma requisição de uma API, né, você vai receber de volta do servidor a resposta contendo o status code ali, né, qual que é o status daquela resposta, e dependendo do estado da resposta, você pode receber chaves diferentes, no caso, no valor. Então, por exemplo, suponha que eu faço uma requisição para um servidor e ele me retorna ok, um 200, lá falando que ok, 200 a 299, tá? Então, qualquer valor entre 200 e 299 é uma resposta ok. Então, se o servidor me retorna uma resposta ok, né, de sucesso, o que acontece é que eu vou colocar um exemplo, a chave data aqui, como eu coloquei, na resposta. Então, eu vou ter o status e a chave data, e aí dentro de data a gente pode pôr o que a gente quiser. Eu não vou entrar no mérito da tipagem da API, porque a gente teria que ter uma API. Mas imagina agora que o status foi algum tipo de erro qualquer, tá? Então a resposta do servidor veio com error, ao invés de ok. Se veio com error, pode ser que eu tenha, por exemplo, uma chave chamada de error lá dentro também, ou então uma chave chamada de message aqui. E aí eu vou ter o error message. E aí você percebeu que essa response não são só esses dois casos, tá? Por exemplo, se eu for checar o número do status code, deixa eu ver se eu tenho um navegador para conferir aqui, ó. Deixa eu te mostrar um negócio que é muito interessante. Olha só a quantidade de status code. Digita aí, por exemplo, no Google, status code MDN. E aí, nesse caso, eu vou abrir aqui o MDN e te mostrar a quantidade de status codes que eu posso ter em uma API. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho de 100 a 199 são respostas de informação, 200 a 299 são respostas de sucesso, 300 a 399 são respostas de redirecionamento, 400 a 499 são respostas de erro do cliente. Então, por exemplo, aquele 404 que você vê quando você acessa uma página que não existe, aqui, erro do cliente, porque o cliente, você, no caso, tentou acessar uma página que não existe. Mas quando acontece um erro dentro do servidor, você tem uma resposta de 500 a 599. E aí, nesse caso, foi erro nosso, dos desenvolvedores, né? Por exemplo, aconteceu alguma coisa que eu não esperava no servidor, meu servidor estourou uma exceção lá no caso e a gente retorna este erro aqui. Mas olha só, todas essas mensagens, ó, todas elas podem ser utilizadas. Eu tava te falando de uma delas, ok, né, no caso. Mas tem várias outras aqui, ó, que você pode olhar e pode ler o que cada uma delas significa aqui, beleza? Então, por isso que eu tô te falando que esse Discriminated Union aqui, ele é super poderoso, porque eu poderia modelar praticamente tudo isso aqui e é claro que você não vai colocar todas elas num serviço só, numa API só, mas você vai ter ali umas, sei lá, umas 4, 8 por aí que você vai aceitar ali dentro ali da sua requisição e você pode modelar isso aqui com Discriminated Union. Então como é que funciona o Discriminated Union que eu tava te falando? Eu vou ter os meus tipos, por exemplo, eu criei aqui um Response Success. Quem que é a tag? Eu tô considerando a tag como sendo status. E aí quando o status vier como ok, eu tenho que ter data dentro dessa resposta minha aqui. Quando a minha tag for, por exemplo, aqui é outro tipo, tá vendo? Por isso que vai chamar union, porque eu vou unir esses tipos depois. Então, nesse caso aqui, eu tenho response, error, no caso, e aí herda de typedict, e a tag aqui é error. E aí eu vou utilizar ou ok ou error para saber se eu tenho um response success ou um response error. Simples assim. E aí, no caso, se eu tiver um response success, eu vou ter a chave data lá dentro. Se eu tiver um response error, eu vou ter a chave error lá dentro. Lá em cima eu tinha colocado message, né? Então deixa eu alterar aqui para message.
Então, vou colocar message aqui. Então, isso aqui é só exemplo, tá? Eu não vou modelar uma API, como eu te falei antes. Aqui também é só exemplo. E aí, aqui que tá o nosso discriminated union com a tag status. Então, aqui, ó, o meu response, ele pode ser ou response success, ou response error, ou quantos tipos você quiser. Lembrando, o pipe faz um union. Então, significa ou, no caso aqui. E aí, se eu tiver lá o meu server, ou a minha função ali, no caso, que faz o handle da response, eu recebo lá a minha response, e aí recebendo a response, eu posso fazer um afunilamento de tipo aqui. Aqui eu tô utilizando, é porque eu utilizo menos isso aqui, então eu quis colocar aqui. Poderia ser um if também, tá? Então aqui eu tô utilizando match do Python ali, e eu já fiz vídeo sobre isso aqui, eu acho que eu até deixei aqui em cima. Ah, eu não coloquei. Eu acho que eu coloquei em outro lugar. Vou te mostrar aqui, porque aí você já assiste isso. Caso você não saiba esse match case aqui, você já aprende isso. Eu acho que eu deixei por aqui. Ué, não deixei em nenhum lugar. Então vamos fazer o seguinte. Vou te mostrar como que você acha esse vídeo aqui, tá? Por que eu não ponho o vídeo aqui? Porque você não clica. Eu vou colocar o vídeo aqui, você não vai clicar. E outra também, se você clicar, você vai sair desse vídeo. Então aqui, o que você vai fazer? Entra lá no YouTube, e aí você fala lá, Otávio Miranda. Eu acho que eu coloquei match case, o título. Match case. E aí você vai achar, aí a já põe esse vídeo aqui. E aí a gente já põe lá, ó. Vou copiar o URL dele aqui, ó. Já pôr lá pra você, ó. Copiei e beleza. Vídeo sobre match e case no Python. E tá lá o nosso vídeo. Então deixei aqui pra você, sempre lembrando, tá tudo na descrição do vídeo. Isso aqui é um código, tá? Então eu tô no exemplo 34 aqui. Fica sempre escrito aqui embaixo, tá? Ó. Eu tenho que falar às vezes pra você, mas só pra você observar, ó. Fica sempre escrito o arquivo que eu tô. E aí você vai lá na descrição do vídeo, repositório, clica, vai no exemplo 34 e pronto. Você pode olhar os outros exemplos também, se você quiser. Então, voltando aqui, eu já te falei aqui como é que funciona isso aqui, né? E aí, aqui embaixo, a gente gerou o response. Lá dentro da função, o que a gente fez? A gente simplesmente fez um match. Isso aqui é um if, tá? Pensa como um if. Então, eu tô fazendo if, response, status, for, o case aqui é o valor, então, caso, se for ok, aí o que vai acontecer aqui dentro? Isso é muito genial, porque olha o que eu tô recebendo aqui em cima. Res, né, no caso. E aí, se você observar aqui o tipo também, ó, response. Eu tô recebendo ou isso. Geralmente, não acontece isso aqui que eu vou te mostrar em outras ocasiões, mas como isso aqui é um discriminated union, o que vai acontecer aqui dentro? Quando eu checar se o status for ok, se o status é ok, o tipo só poderá conter a chave data. Então, se eu olhar aqui nesse dicionário, ó, vou tirar aqui a chave, ó, e vou tentar pegar um valor. Só tem data e status aqui, tá vendo? O que aconteceu aqui? Da onde que foi a outra chave error? Bom, eu funilei o tipo aqui, mas não só afunilei o tipo. Nesse caso específico, eu mudei o tipo. Eu selecionei um desses dois aqui, ó, ou esse, mas eu selecionei esse aqui. Então, se você pedir para ver qual que é o tipo de res aqui dentro, ó, vou pegar aqui, ó, e olhar o tipo response success. Louco ou não? Isso aqui é muito doido. Olha só, eu gosto muito disso no TypeScript, como eu te falei, mas não vejo isso no Python. E dá pra fazer em Python também. Então aqui, ó, eu tenho response. Quando eu afunilei o tipo, o que o response virou? Response success. E aí aqui eu retorno para não continuar executando os casos abaixo. Aqui o outro, a mesma ideia. Se o status for error, o tipo só pode conter error. No caso que eu mudei, né? E não data. Eu mudei aqui, no caso, para message. Então message, nesse caso. E aí aqui também eu tenho que mudar para message. Mas se a gente olhar o tipo, olha que legal aqui, ó. Eu afunilando. Isso aqui chama type narrowing, né? Eu recebi um tipo, que é um union, e aí quando eu faço alguma condicional, ele afunila o tipo, faz type narrowing aqui. E aí isso aí daria para você utilizar com type guard, com type is, mas a gente fala sobre essas coisas depois no Python mesmo. Então, olha lá, a gente fez isso aqui. E aí, por conta que eu queria forçar um erro aqui, tá? Mas o próprio PyWrite, olha o que ele fala para mim. A análise de tipo indica que esse código nunca será executado. É claro, se eu escrever o meu código certo e não forçar um erro, esse código aqui nunca será executado, porque eu estou retornando aqui e eu estou retornando aqui. Como eu já peguei as duas possibilidades de response aqui, do union, eu não tenho mais possibilidade aqui para baixo. Então, esse código nunca seria alcançado. Mas nesse caso aqui, né, eu vou forçar um erro, então ele vai chegar aqui nesse código sim, porque eu queria te mostrar que isso aqui não faz nada no runtime. Ele vai ser um dicionário normal. Então, aqui no caso, ó, eu tenho response success do tipo response success. E aí eu tenho lá status, ok, e aí a data. Aqui está o seu resultado. E aí eu chamo o meu handle response, que ele vai só dar print verde ou vermelho nas coisas ali. Ele vai colocar também um cabeçalhozinho, ó, error ou response ok. Mas ele vai só dar print ali e eu passo adiante. O outro aqui é o response error, que é a mesma coisa com as chaves corretas, ó, como tá tipado, eu sei que eu posso pôr a chave error aqui, e aqui é message. E aí ali eu só coloquei um nome para o erro, bad request. E nesse caso, handle response, no caso vai ter que exibir o erro ali na tela. E aí aqui embaixo eu coloquei o wrong response, que é um status qualquer coisa.
coisa aqui e mandei para minha função. O que vai acontecer? Você sabe disso, né? Vai gerar um erro no próprio PyWrite ali. Ele falando que isso aí não pode ser atribuído nem para o response success e nem para o response error. E aí vai gerar um erro. E isso aqui também pode gerar erro. Deixa eu ver. Eu acho, não vai gerar erro no runtime, vai cair nessa linha aqui, ó. No caso, porque eu não tô tentando pegar a chave lá dentro. Vamos testar isso aqui. Se eu executar o exemplo 34, e aí, olha lá, o response ok, não gerou erro no runtime, porque eu não tava pegando a chave. Então, o response ok, here's our result, e error, bad request, e lá embaixo eu não consigo lidar com essa resposta. E aí, pronto, ó, chegamos aqui no TypedDict. Então, só para te dar aquela colher de chá, é basicamente isso que você precisa saber. Quando você precisar tipar um dicionário específico mesmo, tipo, a chave precisa ser deste valor, você pode utilizar isso aqui, e isso aqui também é muito legal e também faz parte do Type Hints do Python, que você tá aprendendo, tá? Então é isso, pessoal. Eu te vejo na próxima aula e parabéns novamente. Continue sempre assim. Na próxima aula a gente fala de alguma coisa um pouco mais complexa que isso aqui, que eu sei que você gosta disso também, como eu gosto das coisas mais complexas, né?